Eu acredito que no Brás e eu acredito que no empreendedorismo tem a romantização de que você vai viver uma vida melhor e tudo mais, mas nos primeiros anos, na verdade, você vai viver todas as fases do seu negócio. Você vai ter que fazer de um tudo, não tem essa, eu não faço isso, eu não tô disposto àquilo. Tem essa, o que é pra ser feito? Ah, é pra varrer, é pra limpar, é pra lavar o chão, é pra levar o pesado, é pra levar desaforo da cliente? Você vai levar, você vai ter que colocar o seu ego assim no bolso e dizer, eu tô aqui e eu tenho um propósito. Então, o empreendedorismo, ele te molda, assim, te transforma, porque ele realmente faz com que você entenda que tudo você vai precisar fazer. A não ser que você seja herdeiro, tenha um investidor e comece com muita estrutura, que não é a realidade de 99% dos empreendedores, você vai ter que fazer todos os processos do seu negócio. E eu acho que aí muita gente esmorece já, porque vem com essa romantização que você falou, vem com essa ideia de, nossa, você é meu próprio chefe, eu vou trabalhar menos. Não, você vai trabalhar muito mais. Entramos, né? Com 8 mil cada um. A gente entrou com 8 mil cada um, que é realmente um dinheiro bem relevante, só que a gente tomou um golpe de quase 20 mil reais. Logo de cara. Por uma decisão bem errada da nossa parte, da parte de todos nós que estavam envolvidos. Então, a gente... Putz, e agora? Aí eu já falei, meu Deus, sinal de Deus, que a gente já pensa assim, você entra, toma esse tombo, e eu até comentei, né, quando a gente entra com 8 mil cada um pessoa física, você juntar dinheiro na pessoa física, ele é mais Sendo suado, CLT, do que, sei lá, às vezes uma dívida na empresa, que rola mais dinheiro e tudo mais. Então, quando a gente entrou, na semana seguinte a gente tomou esse tombo, falei, meu Deus do céu. E aí a gente tinha, né? a gente tinha dois caminhos. Dizer, não é pra ser, ou dizer, cara, a gente já foi, agora não tem mais volta. Então a gente vai ter que aprender com essa lição e fazer acontecer ainda mais, porque agora a gente tem esse rombo de 20 mil. E a gente optou por fazer isso. Não dá pra voltar pra trás. A gente vai precisar olhar pra frente. E ali eu acho que já deu um golpe, assim, de pensar, putz, pé no chão. Vamos ser mais desconfiado, vamos olhar mais os nossos movimentos. Eu acho que ensinou bastante, né? Sim, que a gente tá falando de Não empreendedorismo, se deslumbrar, não é? né? A gente tá falando pra gente não deixar romantizar o empreendedorismo. Então a gente já tomou esse baque no início, a gente já percebeu, putz, aqui é um mundo real, então as coisas não vão ser bem assim. Não é tudo então, tão fácil. Quando alguém vir com uma oportunidade deslumbrante, maravilhosa, você precisa desconfiar, precisa analisar detalhe por detalhe. Então a gente começou a ir atrás de fornecedor pra fazer acordo. Falei, ó, acabou o dinheiro, mas tem venda. Acho que esse era o lance, né? O principal. A gente tem esse ativo, um canal de vendas muito aquecido. Então vamos falar com os nossos fornecedores, contar pra eles nossa história e falar, e aí? Me ajuda, me dá um prazo, faz um negócio comigo diferente. Mostrar a plataforma, né? Eu já fui em reunião, Rodrigo, que eu levava meu notebook, minha mochilinha, chegava lá pra reunião preparado, aí a pessoa perguntava, tá, o que você faz? Eu precisava alugar um espaço maior. O que você faz? Então, eu vendo no Marketplace. O quê? Marketplace? O que é isso? Aí eu abria o computador... Cadê o Instagram da loja? Cadê? Não tem. Não tem Instagram. Aí é difícil acreditar, né? É. Aí eu abria o meu computador, mostrava, olha, no último mês, como que estão as vendas? O Olha que a gente tem pra receber, como é que tá nosso fluxo, olha como a gente vende todo dia. Então, assim, era esse o nosso ativo pra vender. E, graças a Deus, alguns fornecedores, né, nossos principais fornecedores, compraram a nossa ideia. A gente também, dia 1, o dinheiro tá na conta, dia 1... 8 horas da manhã o dinheiro tá na conta. A gente também foi muito correto sobre isso. E a gente foi conseguindo esse bom relacionamento que a gente não tinha. A gente era totalmente cru, né? Eu de Manaus, Rafael totalmente alheio já ao Brás. E a gente foi construindo esses relacionamentos que também foram essenciais pra gente conseguir financiar mais rápido esse crescimento. A gente só crescendo. Em 4 meses o lugar ficou pequeno. E eu falei... Isso daí foi... 23 já. 23. Aí eu falei, Aí vocês vendiam só na Shein ou já tava em outra plataforma? Shein, Shopee. Shein, Shopee. Shein, Mas Shopee. Shopee a gente não tinha tempo pra cuidar. 99% do faturamento vinha da Shein. Vinha da Shein. Aí eu falei assim... Aí a Shein começou a ficar ruim sobre precificação, né? Travou um pouco os empreendedores. Aí eu falei... Olha, você precisa vir. Vamos entrar pro Mercado Livre. Eu falei, não vai vender. Ele não vai vender. Eu falei, pois é, mas a gente não fez um curso disso? Então outras pessoas não vendem? Então bora tentar. Eu passo um dia cadastrando e eu deixo a operação na tua mão. E aí foi quando a gente parou, eu falei, você tem que vir, ou você vem, ou a gente estagna ou não cresce. Porque eu sozinha não dou conta. Aí foi quando ele pediu as contas, finalmente. E a gente já tinha feito a gente tinha ido fazer 2 cursos. Um de Marketplace, porque eu falei, a gente sabe de Shein, mas a gente precisa saber de outras plataformas.
que a gente aprendeu Mercado Livre. E a gente fez um curso de produção, porque a gente também, zero à esquerda. Eu ia levar o corte, eu esquecia a etiqueta de composição. Sim. Eu não sabia nada. A gente já vê coisa básica, né? Eu não sabia. E eu falava assim, eu preciso entender o que tá acontecendo aqui, porque qualquer pessoa pode chegar e me enrolar. E aí a gente fez esse curso de produção, entender melhor essa dinâmica de quando planejar, como fazer, entender o que a gente estava fazendo. Aí foi aí que ele pediu as contas e a gente se cadastrou e vendeu no Mercado Livre a primeira venda. Vai fazer amanhã 2 anos, 28 de junho, né? E aí a coisa mudou. Muito bem-vindos a mais um episódio PetinaCast, empreendedorismo digital. Então a gente foge daquele negócio de empresários multimilionários. Nós focamos em empresários bem-sucedidos no dia a dia, que ainda está na operação, está no estratégico, está no tático, enfim, que vive diariamente o que é empreendedorismo. E hoje são convidados super especiais. Estou com a Karen e com o Rafael. Muito bem-vindos, obrigado pelo convite. Uma breve apresentação para a gente começar nosso papo. Bom, Rodrigo, eu que agradeço pelo convite. É sempre uma honra poder contar a nossa história. Eu sou a Karen Nunes, sou sócia na vida e nos negócios do Rafael. E hoje a gente empreende com moda em marketplace. E assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, sou até suspeita para falar. Rodrigo, prazer, sou o Rafael, tenho 32 anos, sou sócio, noivo da Karen e, por incrível que pareça, eu sou engenheiro eletricista e hoje eu vendo brusinha na internet. Muito bom. Legal, então aqui o foco é sempre falar de como começou, desafios, né, do empreendedorismo, que a gente fala, tem muita gente que fica romantizando o empreendedorismo, eu vou sair do emprego para empreender, para ter uma vida mais fácil. A gente sabe que na prática tá longe disso, né? Queria que vocês contassem, né, um pouquinho como que vocês começaram, como que teve o insight para vocês abrirem o negócio de vocês. Quer começar? Acho que melhor você. Posso começar? Por favor. Bom, começa eu morando em Manaus e a gente namorando à distância. Então, a ideia de empreender começou comigo pedindo para ele comprar coisas no Brás, para eu poder vender em Manaus e a gente viabilizar essas passagens, enfim. E chegou um dado momento que, passado 1 ano, a gente falou, ou a gente arruma esses CEPs e unifica ou não dá mais certo. E aí veio a ideia da gente ir pro Brás, porque os pais deles já estavam com uma loja lá, pra gente se unir forças e conseguir manter esse relacionamento e fazer as coisas acontecerem. Começou como algo assim, o que dá pra gente fazer e como a gente faz pra pagar as contas. Só que nesse meio tempo, eu que era servidora pública e meu sonho era ser procuradora do Estado, vi aquela energia do empreendedorismo, de quanto mais você coloca, mais retorna. E eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu falei, me apaixonei pelo processo. Fui usando minhas habilidades com redes sociais, que eu tinha ali desenvolvido um pouquinho. E a coisa foi crescendo, a gente foi acertando as peças. O Rafa foi aceitando investir mais. A gente pegou dinheiro na pessoa física, falou, bora, é all-in, tem que ser all-in. E o que começou como algo muito prático, se tornou algo assim, não só como as nossas vidas, né? Eu digo que a gente vive há 3 anos esse empreendedorismo de forma muito intensa, como se tornou realmente a minha paixão. Eu me descobri ali naquele processo. Não era nada planejado. Foi acontecendo e a gente se permitindo. Você conhecia o Brás já, não? Não conheci o Brás. E quando nós nos conhecemos, era pandemia. Então, as primeiras vezes que eu fui ali no Brás, um pouquinho, tava tudo fechado. Então, quando o Brás tá fechado, é outro lugar, né? Sim. E aí, eu fui vendo o Brás aberto, daqui a pouco tava eu gritando, olho pesado, levando coisa na excursão. Então, foi muito orgânico, assim. Eu falei, cara, é o que a gente tem e vamos colocar nossa energia aqui. O Rafa tá fechado comigo e vai dar bom. E foi no feeling, enfim. Aí a gente foi achando formas de melhorar, estudar, entender o que estava acontecendo. Porque foi muito no cara e coragem mesmo. Mas você falou de excursão, você fazia excursão de Manaus pra cá, não, né? Não, nem tem excursão lá no Brás pra Manaus, porque não vem, né, totalmente no transporte rodoviário, né? Rodoviário, é só aéreo. Mas eu digo assim, eu ia levar as coisas nas excursões, eu fazia as lives, eu vendia nos stories, aí eu vendia lá na loja. A gente movimentou a loja pelo online, então ali o online já se mostrou bastante poderoso pra gente, porque mais de 50% do faturamento era da venda online e muitas vendas presenciais era de quem já tinha visto a gente online e ia buscar a gente lá na loja.
Então foi algo muito forte pra gente desde o início. Era na época do atacado, né? Que vendia via WhatsApp, vendia via Instagram. Então o marketplace nem tinha aparecido na nossa vida ainda. A gente só escutava burburinho que existia, mas não entendia nada disso. Então vocês começaram na loja dos seus pais. E isso, a gente se juntou com eles para ser sócio deles, pra gente cuidar de coisas que eles não estavam enxergando no dia a dia. Aí eu falei pra ela, o que você acha da ideia de empreender com sogros? E eu tava um pouquinho apaixonada demais pra topar essa ideia, né? Na hora apareceu, tipo, cara, é isso, é o que a gente precisa fazer. E foi realmente, né? Foi a forma que a gente viabilizou, então foi muito bom. Eu vou contar um pouquinho da minha história um pouco antes dela aqui, que eu sou engenheiro e fui para Manaus a trabalho. E aí a gente se conheceu lá. E essa maneira, eu cresci no Brás, né? Então, então vocês se conheceram primeiro pessoalmente. Não Sim. tinha... pensei isso, que tinha sido... não foi online, não. A gente se conheceu pessoalmente. Sim. Ele tava em Manaus, Eu né? tava em Manaus presencialmente. Eu fui lá para fazer um projeto, vender projeto, enfim. E a gente se conheceu pessoalmente. E aí eu cheguei em São Paulo, pensei, putz, como que a gente vai viabilizar esse relacionamento agora? Vamos tentar a distância. Então deu pandemia, a gente se relacionando, ficava lá, ia para lá, ficava um mês, ela vinha para São Paulo, ficava 2, 3 semanas, todo mundo de home office. E aí eu pensei, pra gente juntar o CEP, então, vamos se juntar com os meus pais, que é a maneira de viabilizar o relacionamento. Só que eu cresci no Brás, então, apesar de não estar trabalhando nessa época lá, mas como engenheiro, mas eu cresci no Brás, eu cresci vendo a feirinha, pesado, então aquilo pra mim era a minha realidade do dia a dia. E Só pra que quem não conhece o pesado, quem não conhece o Brás, o que é o pesado? Vamos explicar, porque tem muita gente que... Eu falo assim, o Brás, ele é um mundo à parte, né? Exatamente. Ele é muito peculiar, né? Pra quem é de São Paulo, pra quem é fora, então o que é o pesado? O pesado é um cara andando com um carrinho de carregar peso e ele tá com pressa pra entregar alguma coisa e tem muita mercadoria. Ele passa às vezes na calçada, às vezes na rua e ele precisa que a pessoa Onde saia da dá. frente. E tá muita gente, né? Tá lotado de gente, ele grita óleo pesado para as pessoas saírem da frente pra ele passar. Senão ele passa por cima do seu pé. E eu já tomei várias vezes no pé já do pesado, é normal. São os entregadores que fazem o Brás acontecer, né? Exatamente. Legal. E você fazia o pesado, gritava o pesado, você falou que fazia excursão. Quando o meu sogro não podia, eu não tinha ninguém pra levar, eu pegava, deixava a loja lá, colocava a sacolinha no ombro ou no carrinho, ia levar. Assim, eu acredito que no Brás e eu acredito que no empreendedorismo tem a romantização de que você vai viver uma vida melhor e tudo mais, mas nos primeiros anos, na verdade, você vai viver todas as fases do seu negócio. Você vai ter que fazer de um tudo, não tem essa, eu não faço isso, eu não tô disposto àquilo. Tem essa, o que é pra ser feito? É pra varrer, é pra limpar, é pra lavar o chão, é pra levar o pesado, é pra levar desaforo da cliente? Você vai levar. Você vai ter que colocar o seu ego assim no bolso e dizer, eu tô aqui e eu tenho um propósito. Então, o empreendedorismo, ele te molda, assim, te transforma, porque ele realmente faz com que você entenda que tudo você vai precisar fazer. A não ser que você seja herdeiro, tenha um investidor e comece com muita estrutura, que não é a realidade de 99% dos empreendedores, você vai ter que fazer todos os processos do seu negócio. E eu acho que aí muita gente esmorece já, porque vem com essa romantização que você falou, vem com essa ideia de, nossa, você é meu próprio chefe, eu vou trabalhar menos. Não, você vai trabalhar muito mais. E vai ter vários chefes. E vai ter vários chefes. E quando você olhar, meu Deus, o chefe sou eu e eu não sei o que responder, você vai entrar em desespero. É meio isso. Engraçado que a Karen, ela não tinha essa veia. Você percebeu que ela falou que queria ser funcionária pública, ser procuradora. Ela não tinha essa veia empreendedora dentro dela. Não. Então a gente se conheceu, comecei a trocar algumas ideias. Eu não era empreendedor até então, mas eu tinha exemplo do meu lado, que eram os meus pais. Só que eu nunca parava quieto em nenhum emprego. Eu ficava 2 anos e não subia muito de carro. Eu falava, cara, isso aqui não é pra mim, vou pro próximo. Aí eu ia pro próximo. Nós éramos sempre os melhores funcionários das empresas, mas não tinha o reconhecimento que a gente esperava, né? Mas nela tinha dentro aquela ambição. E eu cheguei com ela com essa ideia de mostrar que possivelmente a gente poderia ser empreendedor e acender essa faísca nela. Mas ela falando de 3 anos atrás, né? Parece que sempre quis ser empreendedora. Não. Legal. Então você já tinha ali seus pais que já empreendiam, então já tinha em casa. Você também tinha, Karen, não? Não, meus pais são servidores públicos. Meu pai do Bacen, né, do Banco Central. Minha mãe também trabalhou no banco. Então, assim, eu era a filha para passar no concurso público, porque eu sempre fui muito ambiciosa. Mas eu enxergava no concurso público a forma de... os empregos que mais bem paga. E na procuradoria você ainda tem honorários, enfim, tem alguns ganhos variáveis. Então, eu enxergava ali que a minha ambição, ela ia ser...
ela é encontrar uma casinha que era compatível, de eu ter uma boa vida. E eu acho que também muito a pompa, né? Quando você passa num concurso, você exerce um cargo de importância, tem toda essa questão de ego, enfim, nossa, eu cheguei onde eu queria, todo esforço valeu a pena. E por incrível que pareça, antes de conhecer o Rafa, e a gente tem algumas histórias em comum, de lugares em comum, principalmente o Maranhão, de família e tudo mais, era o meu sonho, assim. E eu bati na trave, às vezes por um ponto, às vezes na terceira fase. Eu bati muito na trave. E eu me frustrei, assim, profundamente. Eu lembro que eu falava, Deus, por que tu não deixa? Por que um ponto? Por que só isso? O que aconteceu? O que faltou? Eu me questionava muito. Mas hoje eu olho em perspectiva e falo que eu não consegui o cargo dos meus sonhos, né? Eu olho e falo, cara, Deus sabia de tudo, porque dificilmente eu teria, olha, jogado tudo pro alto se eu já tivesse alcançado esse lugar e teria partido pro Brás. Eu ponderaria mais. Sim. E hoje eu não me vejo jamais. Se tu me dissesse assim, Karen, vamos ser servidora pública, eu te pago R$100 mil mês. Você vai trabalhar 6 horas por dia. Eu vou dizer, não quero. Não quero, porque hoje eu me encontrei. Hoje, de fato, eu faço o que eu amo. Muito bom. É. Então você veio de uma família que não tinha, você já tinha, e você era o inverso, né? Tava trabalhando como empregado, como CLT, e conheceu a Kai, acabou juntando. E quais foram os desafios do início? Sem contar de empreender com o sogro, né? O desafio do início nosso, nesse caso, é que ela estava na linha de frente e eu ainda era o CLT. Eu cuidava das finanças, mas não estava presente no dia a dia. Ah, então ela tava na loja. Estava na linha de frente e eu trabalhando CLT, mas cuidando das finanças, cuidando dos números. Jornada dupla você tava. E intermediando as pequenas brigas do dia a dia que aconteciam. Ela falava de um lado algumas coisas, meus pais falavam de um lado. São visões diferentes, né? Sim. São gerações diferentes, Exatamente, né? Exatamente. E os desafios iniciais, nosso ali no atacado, era o próprio capital, conhecimento. E também a gente Logo que a gente entrou. Conta logo que a gente entrou. A Entramos, gente... né? Com 8 mil cada um. A gente entrou com 8 mil cada um, que é realmente um dinheiro bem relevante, só que a gente tomou um golpe de quase R$20 mil, logo de cara, por uma decisão bem errada da nossa parte, da parte de todos nós que estavam envolvidos. Então a gente, e agora? Aí eu já falei, meu Deus, sinal de Deus, que a gente já pensa assim, você entra, toma esse tombo, e eu até comentei, né, quando a gente entra com 8 mil cada um pessoa física, você juntar dinheiro na pessoa física, ele é mais Sendo suado, CLT, do que, sei lá, às vezes uma dívida na empresa, que rola mais dinheiro e tudo mais. Então, quando a gente entrou, na semana seguinte a gente tomou esse tombo, eu falei, meu Deus do céu. E aí a gente tinha dois caminhos. Dizer, não é pra ser, ou dizer, cara, a gente já foi, agora não tem mais volta. Então a gente vai ter que aprender com essa lição e fazer acontecer ainda mais, porque agora a gente tem esse rombo de 20 mil. E a gente optou por fazer isso. Tipo, não dá pra voltar pra trás. A gente vai precisar olhar pra frente. E ali eu acho que já deu um golpe, assim, de pensar, putz, pé no chão. Vamos ser mais desconfiado, vamos olhar mais os nossos movimentos. Eu acho que ensinou bastante, né? Sim, que a gente tá falando de empreendedorismo, não se deslumbrar, né? A gente tá falando pra gente não deixar romantizar o empreendedorismo. Então a gente já tomou esse baque no início, a gente já percebeu, putz, aqui é um mundo real, então as coisas não vão ser bem assim. Não é tudo tão fácil. Quando alguém vir com uma oportunidade deslumbrante, maravilhosa, você precisa desconfiar, precisa analisar detalhe por detalhe. E conta um pouco mais desse golpe que vocês tomaram. Esse golpe, uma pessoa entrou em contato com meu pai e falou, olha, me dá tantas peças prontas e me entrega aqui, você consegue? Aí, consigo, qual o preço? O preço é X. Beleza, então me entrega 2, 3 mil peças aqui que eu vou te fazer o pagamento. E aí meu pai falou, nossa, olha essa oportunidade. Pediu pra gente fazer 2, 3 mil peças, não lembro a quantidade de cabeça. Eu lembro o valor, mas a quantidade... Seus pais fabricavam ou revendiam? Eles fabricavam na época, assim, eles compravam tecido, cortavam, fabricavam. E aí eu falei, calma, a gente vai conversar com uma pessoa que tá te chamando pra eu entender os detalhes. E ele queria, 1.000 peças toda semana. Ele falou, nossa, estouramos, né? A gente acabou de entrar. Pra quando você é pequeno, ter uma venda 1.000 peças recorrente, é tudo que o atacadista quer, né? É tudo que o atacadista quer. Um cliente grande desse jeito. Fala, nossa, então a gente deu sorte. Então, vambora. Aí, falei, mas vamos conversar primeiro pra entender o detalhe. Só que aconteceu por uma falta de comunicação, aconteceu que ele acabou indo lá, entregou as peças e falou, olha, ela vai me pagar amanhã uma parte, uma entrada. Não tinha Pix ainda? Era TED, né? Depois ela vai me passar outra parte e aí no dia seguinte o banco deu problema.
Aí no outro dia também tinha dado problema. E aí o lugar que eles estavam, eles entregaram o espaço na semana seguinte e sumiram para outro lugar. Era uma loja que foi famosa no Brás, que vendia umas peças a R$1. Só que a gente não sabia que eles eram essas pessoas Da que fama. faziam esses booms de fazer, às vezes, fila na frente da loja. Tinha esse zum na época da pandemia. E aí eles faziam isso, pegava algum empreendedor que se deslumbrava e caía no papo deles, fazia uma grana vendendo, revendendo a R$1, mas óbvio, no começo eles pagavam os fornecedores, porque eles arranjavam novas pessoas, nova mercadoria, arranjavam dinheiro e pagavam. E depois, a conta, óbvio, não foi fechando, porque como você compra uma peça de R$20, R$23 e vende a R$1? Só que a gente não sabia. E eles eram assim, e eles tinham a fama de, não, meu sogro, não, eles compraram do fulano, compram sempre, compram muito, Como se fosse compram uma bem. pirâmide, né? Parece que Quase uma pirâmide. o começo, algumas pessoas dão um testemunho, olha, é confiável, aí você entra na jogada e acaba se prejudicando. Bem, então começaram já tomando um golpe ali para Exatamente. conseguir já Pra ficar fortalecer ligeira. que queria. Pra ficar ligeira. Mostrar o que é o Brás. E aí, como vocês se levantaram, vocês continuaram no atacado ainda? Isso daí foi em que ano? Só pra gente ter uma ordem cronológica. Vocês Foi falaram 2021. Foi 2021. Foi no comecinho, setembro. Não, a gente- Agosto, setembro. Esse dinheiro que a gente tinha dado como entrada era para pagar a dívida com o fornecedor de tecido e fazer mais peças. A gente continuou a fazer uma maior dívida com o fornecedor de tecido e recomeçou de novo. Aí foi quando a gente foi atrás de um ponto, né? Exatamente. Porque até então, os pais dele estavam na feirinha. Então, a gente precisa de uma loja. Porque a loja, a gente vai estar aberta há mais tempo, consegue precificar melhor e consegue estar mais exposto, gera mais confiabilidade. A feirinha da madrugada? Feirinha da Vocês madrugada. chegaram a fazer a feirinha, não? A gente não, mas meus pais que faziam. Faziam. Aham. Porque eu ainda tava meio home office, meio aqui. Então, eu trabalhava de dia, tipo, eu fazia o atendimento online. Mas enquanto eles Mas pegavam essa online outra sem parte. plataforma, era Sim. WhatsApp. WhatsApp e Instagram. Exatamente. O online era WhatsApp e Instagram. E aí, a gente conseguiu a loja, aí pegou os móveis usados da tua tia pra Loja. pagar quando desce. Loja de 9 metros quadrados, tá? A gente Isso. fala loja box de 9 metros É, quadrados. um box de 9 metros quadrados, bem pequenininho, com os móveis emprestados. E aí, a gente pensou, vamos para uma linha nova de produtos, porque essa linha que a gente estava fazendo aqui estava com a margem muito apertada. Que E a linha gente- que era que vocês... Eles trabalhavam com Ribana, só que é muito cara a Ribana, rende pouco e quando você vai vender não tem tanto valor Era uma agregado. calça que ela só bombava no inverno. E já era fim do inverno, já era agosto, setembro. Então a gente veio, que eu digo assim, é um conjunto abençoado. Eu lembro até hoje, é um conjunto de saia de canelado que deu muito certo. As fotos no dia da modelo, acho que essa modelo estava abençoada. E a gente vendeu, assim, com margem de... Acho que a margem que da calça que era 15%, 20%, a margem do conjunto era 100%, né? A gente conseguia botar 100% em cima. Tipo, a gente conseguia dobrar. Então, se o valor do conjunto ela era 20, a gente conseguia vender ele a 40. E vendia igual água, a gente mal conseguia repor. E foi escalando com as vendas na internet, as fotos, a divulgação. Aí eu falei, vou fazer uma live. Nunca tinha feito live, vou fazer uma live. Fiz uma live, bombou. Mas fez uma live na plataforma ou... No Instagram. No Instagram. No Instagram. A plataforma nem existia na Não nossa exi- vida. não existia. Nada. Nada. ainda. Zero, Não zero, sabia- zero. Não sabia nem logar nas Não, plataformas. eu acho que o lance Shopee, Mercado Livre, Shein, enfim... A Shein não, porque não comprava de fornecedor local. Mas Shopee, etc., começou a chegar no ano seguinte, 2022, alguns vendedores começaram a aparecer com a gente. Falar, eu vendo 2.000 peças dias dessa blusinha tal, você consegue fabricar pra mim, eu quero uma compra recorrente, mas aí a gente já tava ligeiro e só vendia à vista, né? E aí foi quando a gente começou a ver, rapaz, tem um movimento aqui acontecendo, e por que não a gente ir lá pra Shopee? Por que não a gente ir lá vender? Porque a gente tem capacidade pra isso. Sim. Já é fabricante, né? A gente é fabricante, eu falei assim, aqui eles ficam espremendo a gente no preço, vamos tentar ir a gente lá pra vender. E aí teve um dia, em julho do ano seguinte, já em 22, que eu falei assim, hoje... E aí a gente passou por uma grande... A gente aumentou a loja, foi pra uma loja maior, fez inauguração, Loja passou... maior, Rodrigo, de 18 metros quadrados. A de 9 metros, onde que era? Era no Shopping Tears. A de Shopping- 18 também. De 18 também. Também. Onde tem o Aí McDonald's. a gente fez uma loja linda, investiu dinheiro, viveu Dia das Mães e um começo de inverno maravilhoso. Falou, agora a gente acertou. E aí veio um calor muito forte logo em julho, assim. Em julho tava fazendo calor. E a gente com um monte de peças de inverno. E não tinha dinheiro pra fazer de verão. Eu falei assim, agora lascou-se de novo. E agora? Aí eu falei pro Rafael, olha, hoje
a gente se cadastra na Shopee ou na Shein. Porque a gente já começou a rondar, só que eu não tinha entendido se a gente ia vender lá, se ia ser fornecedor. Era uma história meio solta, com os caras passando com um cartãozinho. Mas pra quem não entende também, o marketplace no começo é meio Tudo parece meio, né? nebuloso. Exato. E aí, eu falei, é hoje, Rafael. É hoje. Ludmilla mandou avisar que é hoje. E aí, por incrível que pareça, nesse dia, passou um consultor da Shein. Aí ele foi lá comigo e me explicou exatamente o que estava acontecendo. Olha, você vai vender lá. Tem gente vendendo 50 mil semana. Eu falei, é o quê? Me cadastre agora que eu quero vender. E aí, dia 9 de agosto de 22, a gente fez a primeira venda. E não me explique por quê, porque aí vem a parte eu acho que essa da intuição, do sentimento, eu acho que tem muito a ver, a energia. Eu acredito muito em energia. E aí eu falei pro Rafael, na primeira venda, vendeu um conjunto verde lima G, que tava assim, parado na loja há um tempão. Aí eu falei, Rafael, eu liguei pra minha mãe e também falei pra ela, eu não sei como, não sei quando, não sei de que jeito, mas isso aqui vai mudar a nossa vida. Eu tenho certeza. Porque vendeu se a gente vê, sem aquela dor, do horas no WhatsApp pra vender pra um cliente. E foi dito e feito. Em 11/11 daquele mesmo ano, em 22, a gente vendeu mais de 1.500 pedidos. Acho que a gente vendeu 1.640 pedidos. Exatamente. Sem Vendeu até o que não preparação nenhuma. tinha. Aí tava na Shopee já, né? Porque usou data dupla. Não, isso foi na Shein. Mas na Shein. Foi na Shein. A gente nem tinha entrado na Shopee. A Shopee nem tinha entrado dentro depois, né? Porque a gente não tinha nem braço. Minha mãe foi fazer pacote. Acho que quem passasse na rua dizia assim, moço, vem me ajudar aqui a fazer um pacote? Fazia no meio da Mas loja. você veio pra São Paulo e trouxe sua mãe junto? Trouxe minha mãe junto. Mas eu não morei com a sogra, tá? Deixa claro. Não, porque é importante isso dizer. Depois de um ano de namoro, eu virei pra ele e falei assim, ó, é o seguinte, eu sou um pacote. Sou eu, minha mãe, 5 gatos e um cachorro. Você quer? Você trouxe tudo de Manaus? Trouxe. Tudo de Manaus. Eu falei, você quer? Quer? Não quer? Já me avisa. Porque a gente já se resolve aqui, amigo. Porque assim... Mas você tava em São Paulo já ou você tava em Manaus? Não, eu tava em já? Manaus no Tava em primeiro Manaus. ano, em 2020. Aí ele falou, quero. Eu topei. Ele topou. Assim como ela topou trabalhar com os meus pais, eu topei. Assim Tem essas loucuras. A gente E faz a umas gente fez loucuras. acontecer, né? E deu muito certo, graças a Deus. Assim, quando eu olho a nossa história, eu falo assim, mano, onde é que a gente tava com a cabeça? Olha essas ideias malucas. Mas quando a gente tava lá vivendo tudo isso, tudo fazia muito sentido. E a gente tinha muita intenção de dar certo. Então, assim, vai por aqui, deu errado. Então, vai por ali. Depois tenta no B, depois tenta no C de novo. A gente não se aquietava até dar certo. Então a gente tinha muito isso. Agora eu larguei meu emprego. Então eu não posso mais voltar, meu amigo. Esse negócio aqui tem que dar certo. Eu acho que essa energia ela foi muito importante. Pra gente não ficar ponderando. Ai, não, pera. Não. A gente já decidiu. Então Só não tem tem um pra onde caminho, voltar. só tem uma alternativa, Dá que é dar certo. certo. E muitos problemas acontecendo também, né? A gente no 11/11 vendeu O que não tinha. o que não tinha. Não tinha nem cortado ainda a A blusinha. plataforma não tinha regras bem estabelecidas, então a gente foi atrás de fabricar mais, não tinha punições. Eu ainda era CLT, terminava o período CLT, corria pra fazer os Eu pacotes. dizia, vem pra cá. Corre pra cá, vem ajudar a fazer pacote. Problemas de fluxo de caixa apareciam, que a gente tinha que ir atrás de empréstimo. Então eram uns problemas de empreendedor, problema com pessoas, não tem pessoa suficiente, preciso contratar, difícil contratar. Então era bem desafiador. É bem desafiador. Mas a gente foi apanhando bastante no começo, apanha até hoje, mas agora a gente tá um pouco mais cascudo. Sim. Então, legal. Nós estamos aqui, então, parando na loja de 19 metros. 18 metros. 18 metros. 18. Não Ele aumenta deu a minha um loja. É, não, é que eu- Não aumenta a É minha porque a loja. gente usava o corredor, pô, pra fazer os verdade. pedidos. Não, é que eu confundi, né? Porque o box é de 9 e vai pra 18, então eu gente coloquei do- 19. A gente costuma falar que a gente dobrou, porque fica melhor, fica mais bonito. né? Dobrou É. de tamanho. É que no começo, né? Eu vendi uma peça no mês passado, vendi duas, cresci 100%. Cresceu Exatamente. 100%, dobrei. É. Dobrou. Legal. E aí, tava com a loja e vendendo. Aqui já tava na Shein. E vendendo também lá pro atacado. Sim, a gente Exatamente. fazia os dois. A gente fazia o atacado, porque na Shein demora pra pagar e etc. Fluxo de pagamento é demorado. Exato. Então, o dinheiro do atacado, ele financiava aquela fabricação ali de pronto, pra fazer pronto atendimento. Aí a gente começou a ir atrás de fornecedor pra fazer acordo. Falei, ó, acabou o dinheiro, mas tem venda. Acho que esse era o lance, né? O principal. A gente tem esse ativo, um canal de vendas muito aquecido. Então, vamos falar lá com os nossos fornecedores, contar pra eles nossa história e falar, e aí? Me ajuda, me dá um prazo, faz um negócio comigo diferente. Mostrar a plataforma, né? Eu já fui em reunião, Rodrigo, que eu levava meu notebook, minha mochilinha, chegava lá pra reunião preparado, aí a pessoa perguntava, tá, o que você faz? Eu precisava alugar um espaço maior. O que você faz? Então, eu vendo no Marketplace. O quê? Marketplace? O que é isso? Aí eu abria o computador... Cadê o Instagram da loja? Cadê? Não tem. Não tem Instagram.
Aí é difícil acreditar, né? É. Aí eu abria meu computador, mostrava, olha, no último mês, como que estão as vendas? Como Olha o que a gente tem pra receber, como é que tá o nosso fluxo, olha como a gente vende todo dia. Então, assim, era esse o nosso ativo pra vender. E, graças a Deus, alguns fornecedores, né, nossos principais fornecedores compraram a nossa ideia. A gente também, dia 1, o dinheiro tá na conta, dia 1, 8 horas da manhã, o dinheiro tá na conta. A gente também foi muito correto sobre isso. E a gente foi conseguindo esse bom relacionamento, que a gente não tinha. A gente era totalmente cru, né? Eu de Manaus, Rafael totalmente alheio já ao Brás. E a gente foi construindo esses relacionamentos que também foram essenciais pra gente conseguir financiar mais rápido esse crescimento. Apesar de ter crescido no Brás, né? Eu estudei no Brás, nas escolas do Brás, ensino fundamental, ensino médio, estudei no Brás. Apesar de ter crescido nesse meio, quando a gente começou a empreender com confecção, a gente era totalmente fora da bolha. Uma advogada e um engenheiro que não sabem identificar a diferença de uma máquina de costura. Então, a parte boa, né, que a gente tinha ideias fora da caixinha. Então, tinha ideias que, por exemplo, prazo com costureiro. A gente conseguiu ter prazos assim que eu nunca vi ninguém próximo da gente, do nosso meio, que tinha prazo de 10, 15 dias, 20 dias com costureiro. Geralmente, para quem é de confecção, sabe que pegou, pagou. Sim. Ou no máximo 3 dias. Porque o pessoal é muito desconfiado. O pessoal é muito desconfiado, o pessoal já tomou muito golpe, o pessoal já tá vacinado. Então, já tem aquele medo, né? A gente construiu muito bons relacionamentos. E isso foi essencial também pra gente conseguir crescer tão rápido, porque ajudou a gente financiar, ter gás, né? Pra ter esse fluxo de caixa e fazer acontecer. E a gente foi criativo também. É isso aí. Fomos bastante criativos. Exatamente. A gente teve muita criatividade. Pra gente chegar onde a gente chegou hoje, teve que ter muita criatividade. Tem que dar um friozinho na espinha dorsal. A gente já pagou boleto com cartão de crédito, pagando... Já cansou de fazer isso quando a gente era pequeno. Porque não tinha... A gente ia para ver o crédito, juros altíssimos, ou até ninguém queria mais dar crédito. Quando você precisa de crédito, ninguém te oferece crédito. Aí quando você não precisa, todo mundo tá na tua porta te oferecendo crédito, né? Então, para quem é empreendedor, passa por isso todo dia. Tem que ter um pouquinho de coragem. Um pouquinho? Muita coragem. Eu acho que é muita coragem e um pouquinho de loucura. Precisa ser um pouco louco pra ser empreendedor. Mas tem que ser responsável também. Exatamente. Não, certeza. E voltando à loja 18, daí vocês estavam lá vendendo para os dois, um financiava o outro, um ajudava o outro, e qual foi o próximo passo? O próximo passo foi a gente entender que, olha, o online dá muito certo. O Rafael também começou a se apaixonar mais por esse processo, porque eu já estava assim, perdidamente apaixonada por empreender. Ele ainda estava resistente, ele mais ia porque, eu te apoiei, você veio, você tá lá fazendo acontecer, então eu faço pela parceria. E a gente olhou, agora a gente consegue desmembrar aqui. A gente consegue separar o atacado da marketplace e a gente vai 100% marketplace e deixa o atacado para os pais dele, né? As lojas, nesse momento a gente já estava com 2 lojas, deixa o que a gente investiu. As duas no voucher, não? Vocês falaram no... Não, no Cheers. O outro era na João Teodoro, que era uma loja mais barata para fazer Shein, porque não dava para fazer na outra loja, tinha que ter um lugar. E eu falei assim, agora dá. A gente dividiu o estoque no meio, o caixa no meio, as dívidas no meio e vai. As dívidas porque a gente tinha pego o dinheiro, né, emprestado. Uhum. Aí eu falei assim, e a gente vai. E eles vão conseguir continuar, podem também se cadastrar na Shein também e a gente vai viver o nosso online porque faz mais sentido pra gente. E foi isso que a gente fez. Então, ali em janeiro, fevereiro de 2023... a gente foi para uma casa, aí a gente alugou uma casa de 70 metros quadrados, que era muito próximo da nossa casa, e o Rafa, que era home officer, conseguia trabalhar lá de dentro da operação, então eu já tava, né, vem para dentro da operação. Eu era encarregada, então eu pegava o carro, ia nas oficinas, tirava o corte, botava o corte, fazia as correrias da rua, e eu digo que a gente tinha uma funcionária e meia, porque tinha uma que era o dia inteiro e outra que era meio período. Uma que já trabalhava com a gente, a outra que também voltou e já trabalhava com a gente. Então, assim, foi com isso que a gente recomeçou. E nos 6 primeiros meses, quase todo dia ficava, vem, bora, vem pra cá, vamos fazer, eu tô ficando cansada, tem muita coisa. E a gente só crescendo. A gente só crescendo. Em 4 meses, o lugar ficou pequeno. E eu falei... Isso daí foi... 23 já. 23.
Aí eu falei, Aí tá vocês pequeno. vendiam só na Shein ou já tava em outra plataforma? Shein, Shopee. Shein, Shopee, Shein, mas Shopee. Shopee a gente não tinha tempo pra cuidar. 99% do faturamento vinha da Shein. Vinha da Shein. Aí eu falei assim... Aí a Shein começou a ficar ruim sobre precificação, né? Travou um pouco os empreendedores. Aí eu falei, olha, você precisa vir, vamos entrar pro Mercado Livre. Eu falei, não vai vender. Ele não vai vender. Eu falei, pois é, mas a gente não fez um curso disso? Então outras pessoas não vendem? Então bora tentar. Eu passo um dia cadastrando e eu deixo a operação na tua mão. E aí foi quando a gente parou, eu falei, você tem que vir, ou você vem, ou a gente estagna ou não cresce. Porque eu sozinha não dou conta. Aí foi quando ele pediu as contas, finalmente. E a gente já tinha feito a gente tinha ido fazer 2 cursos. Um de marketplace, porque eu falei, a gente sabe de Shein, mas a gente precisa saber de outras plataformas, que a gente aprendeu Mercado Livre. E a gente fez um curso de produção, porque a gente também, zero à esquerda. Eu ia levar o corte, eu esquecia a etiqueta de composição. Sim. Eu não sabia nada. A gente errava em coisa básica, né? Eu não sabia. E eu falava assim, eu preciso entender o que tá acontecendo aqui, porque qualquer pessoa pode chegar e me enrolar. E aí a gente fez esse curso de produção, entender melhor essa dinâmica de quando planejar, como fazer, entender o que a gente estava fazendo. Aí foi aí que ele pediu as contas e a gente se cadastrou e vendeu no Mercado Livre a primeira venda. Vai fazer amanhã 2 anos, 28 de junho, né? E aí a coisa mudou. Totalmente. E veio no momento, eu pedi as contas no momento que a gente estava tendo queda de venda de novo. Isso, que a gente tinha vendido muito bem em maio e aí em junho a gente tava caindo. Então a gente teve queda de vendas e eu falei, aí eu fui embora do CLT sem acordo, sem nada. Então eu pensei, putz, eu vou tentar um acordo aqui, todo o dinheiro que eu conseguir eu vou comprar tecido. Então eu já estava começando a pensar em mercadoria, pensar em produto. Então eu pedi as contas, eu tentei negociar, não tem acordo. É sem nada. É sem nada. Eu falei, então tá bom, beleza. Eu já sabia o que a gente queria, a gente já tinha um objetivo traçado. Então beleza, eu pedi as contas, mostrei a carta pra ela de demissão e a gente começou. No dia dos namorados. No dia dos namorados, foi o presente do dia dos namorados dela. E aí, a partir desse dia, por incrível que pareça, né, quando as duas energias se juntaram, porque nós somos um casal e somos sócios, mas a gente tem habilidades complementares, que isso é muito importante para o projeto. Fundamental. Então, eu sou o cara dos números, ela é a pessoa do coração, da emoção, comercial, eu sou um pouco mais racional. Então, isso se equilibra, né? Porque um momento a gente vai precisar mais da habilidade dela, em outro momento vai precisar mais da minha habilidade. E a partir desse momento, Rodrigo, a gente voou, a gente conseguiu conquistar coisas que a gente nem esperava. Então, eu lembro que você agora no começo do podcast falou aqueles empreendedores que estão na linha de frente, na operação, então a gente fazia isso o tempo todo. Faz ainda, né? Até hoje a gente faz isso. Então, a gente faz o que for preciso para a gente conseguir crescer a nossa empresa, né? Conseguir entregar o que o cliente comprou. Porque hoje a gente está no movimento de vender muito e agora é um movimento de se planejar, fazer cálculo, né? Porque a gente não tinha isso, né? A gente vendeu na Shein 1.640 pedidos no 11/11, só que a gente não tinha um planejamento de quantas peças mais ou menos a gente tinha que fazer, porque era tudo muito novo. Sim. Hoje não, a gente já tem um registro do ano passado, que a gente tem, então... Já tem um histórico até para conseguir ajudar estrategicamente o negócio. Né? Analisa o mercado, analisa a gente analisa quanto a gente tem em caixa, o que a gente consegue fazer, a gente tem bons acordos. Então, assim... Tem uma maturidade nesse processo para ele continuar crescendo, porque senão você se enrola, né? Exatamente. Mas quando o Rafa veio, a gente encontrou um lugar extraordinário, a gente estava em 70, a gente achou um lugar de 450 metros quadrados. Que é o que a gente está hoje. Que ele comprou a nossa ideia, aprovou lá o nosso nome na base da oração. Foi esse cara que eu levei a minha mochilinha e o computador para mostrar o faturamento da Shein. Porque ele não entendeu, né? Ele falou, gente, o que tá acontecendo aqui? Vocês emitiam 20 mil, 40 mil de nota e do nada vocês pularam pra 100 mil. O que aconteceu? Vocês estão vendendo drogas? Ele falou, o seguro não aprovou vocês, mas aconteceu algo no meu coração aqui que eu precisava de conhecer pessoalmente e entender a sua história. E coincidentemente ele era engenheiro e advogado. E aí a gente conseguiu, ele falou, cara, eu vou dar um voto de confiança pra vocês e eu vou deixar esse espaço, vou alugar esse espaço pra vocês. Todo mundo que entra em um espaço meu cresce muito. E dito e feito. Dito e feito. Agora a gente tá indo pra um espaço de 1.000 metros quadrados. Que é dele também, não? Não. É de outro também que a gente conseguiu amolecer o coração. Eu acredito que isso é um ponto, né? Muitas das coisas acontecem com a gente também na base do relacionamento. Na base, cara, deixa eu contar a minha história. Deixa eu contar aqui como é que a gente trabalha. Deixa eu te falar os valores da nossa empresa. Deixa eu te falar tudo que a gente já conquistou, o que a gente vê de futuro. Porque a maioria de bons negócios e grandes negócios, eles são feitos na base de... esse mesmo lugar que a gente foi alugar
O cara mostrou o celular dele, tava cheio de mensagem de gente atrás dele. Só que ele não tava só interessado em alugar. Ele queria alugar, mas ele queria um perfil específico de cliente. Ele queria entender para quem ele ia entregar o prédio dele. Então, essa parte de você saber se portar, apresentar a sua empresa, se relacionar, ela é essencial para que você alcance lugares diferenciados. Tem lugares que você não vai alcançar só porque você tem dinheiro. Você vai alcançar porque você gerou conexão. Sim. Esse relacionamento. Legal, então nós estamos falando de 9, 18, 70, 450 e 1000. Exatamente. Agora são números bem... Eu que sou de exatas, estou vendo aí que foi um crescimento... É um crescimento importante. Progressão geométrica. É. Legal. E vocês já mudaram para esse de 1000 ou ainda estão... Não, a gente está em reforma. E é um A gente tá em assunto... obra. A gente está em obra, na verdade, né? A gente está mexendo no lugar, colocando algumas coisas, drywall, condicionado. Mas acredito que daqui a umas 3 semanas a gente... Ele é o gerente de obra também. Eu sou Aí gerente de eu obras. fico... às vezes é um tema delicado. A gente daqui a umas 3 semanas a gente se muda para esse espaço de 1.000 metros quadrados. Legal. E você vai conhecer. Não, certeza. Só vir o convite que com certeza que eu vou conhecer. Legal. Então aqui, o que vocês falaram, em 2023 vocês começaram Shopee e Mercado Livre. Sim. Isso mesmo. Hoje vocês vendem aonde? Hoje a gente vende, além dessas 3, a gente está vendendo na Amazon e a gente também está vendendo no TikTok Shop. Legal. E nesse início de vocês, se fosse para dar uma dica para quem está começando, vocês começaram aqui com 9 metros quadrados, o que vocês dariam de dica ali que foi um desafio para vocês no início e que você acha que é importante passar para quem vai começar um negócio também? A gente acha muito importante, a gente falou muito de relacionamento com fornecedores, mas a gente também acha muito importante relacionamento até com outros vendedores, ter essa troca, né? Porque você está tendo alguns problemas que outras pessoas ou já passaram ou estão passando também. Então, por exemplo, eventos que a Petina faz junto com o Mercado Livre foram muito importantes para a gente conhecer outros vendedores, entender como a plataforma está pensando com relação ao presente e ao futuro. Então, isso deu pra gente O network. um networking gigantesco e abriu a nossa mente. Então, sempre abre, né? Então, sempre que tem algum evento, a gente vai e troca ideias e conversa e pergunta e aprende cada dia O mais. networking realmente expandiu muito a nossa visão de mundo, gerou muitas oportunidades de bons negócios, expandiu nossa visão de mercado, né? Exatamente. O networking, ele realmente mudou muito. Ele acelerou muito o processo. É como se ele colocasse 1x2 lá na hora que você tá assistindo o filme. Ele bota 1x2 e acelera o teu processo para você chegar mais rápido. Mais às vezes do que conhecimento. Mas eu entendo também que o conhecimento, a gente não tinha formação na área e eu principalmente não pensava em empreender. Então, eu tive que estudar. Então, eu fui atrás de cursos, de ambientes que eu pudesse entender como ser uma líder, como ser gestora, como gerir pessoas, como crescer, engajar pessoas, como ter voz de comando. Porque eu acredito que essa parte, né, da liderança, ela é essencial também para que você consiga ter bons resultados. Porque você não vai conseguir esses resultados de, para 1.000 metros quadrados, só eu e o Rafael. A gente Sim. vai precisar de mais pessoas. Possível. E para essas pessoas estarem alinhadas ao que a gente precisa e no longo prazo ter uma empresa que não depende 100% só da gente. Se a gente não estiver lá, não funciona. Por exemplo, agora, numa sexta-feira eu não poderia sair e vir aqui falar com você se eu não tivesse uma equipe que eu confiasse. Então, essa parte de estudar sobre gerenciamento, né, gestão, ela é muito importante. Pessoas alinhadas fortemente com o nosso propósito. Então, Exatamente. é o que fez a gente ter esse crescimento de 70, 450 para 1.000. Bem alinhados com o nosso propósito. Legal. Você tinha falado aqui que vocês fizeram 1.640 pedidos no 11/11. Se não quiserem abrir também não tem problema. Quantos pedidos vocês estão fazendo no dia hoje? Nossa, esses últimos dias, eu nem parei pra contar, mas eu acho que a gente bateu uns 3.500. Isso daí 3.500... 3.500 pedidos. E na época. Mas 3.500 pedidos total, contando full, ou 3.500 total? Total. Mas só que no passado era um ticket médio muito baixo. Porque o atacadista ele não sabe precificar em marketplace. Ele não sabe. Ele faz uma conta lá, vou dobrar o valor e acabou. Como ele fazia antigamente, aí ele não calcula a alíquota, as taxas, enfim. Ele não calcula nada disso, então ele só dobrava. Então a gente precificava bem errado no começo. E hoje a gente está precificando correto e tem um ticket médio maior e faz esse volume de pedidos. Não, hoje a gente atingiu resultados assim, em números, né? Eu não lembro o número de pedidos, mas não faz 15 dias a gente atingiu mais de 200 mil em venda em um dia.
O que Sensacional. foi loucura, assim. Loucura mesmo. Até um dia desse, vender mais de 100 mil era o meu... Falei, eu quero vender mais de 100 mil num dia. Sabe aqueles sonhozinhos que você vai colocando, essas metinhas? Isso aqui vai dar um check na vida. E aí a gente conseguiu isso ano passado. Eu falei, não, até maio desse ano eu quero de novo fazer 100 mil num dia. E quando a gente viu, a gente tava fazendo 250. Eu falei, meu Deus do céu, socorro. Então foi muito bom, mas foi resultado de... um bom relacionamento com peças prontas, saber se posicionar, ter se colocado na sazonalidade. Então, assim, foi uma junção de fatores, né, que a gente veio adquirindo ao longo do tempo. E aqui vocês estão mudando para 1.000 metros, vocês fabricam ou vocês revendem? A gente fabrica e revende. 80% do que a gente vende, a gente fabrica e 20% de... E a fábrica vem para cá ou vocês têm confecções parceiras? Confecções parceiras, a gente A terceiriza. gente só corta. É, a gente só cortam. corta interno e tem, hoje em dia, 21. Acho que 21 facções parceiras. A maioria faz só pra gente. E que fazem esse fluxo aí. Volta a peça e a gente prepara a peça pra sair pros pedidos. Legal. Hoje, qual que é o marketplace que representa a maior venda para vocês? Mercado Livre, né? Eu não posso dizer que eu sou um pouco puxa-saco do Mercado Livre. Mas Mercado Livre hoje é 75% do que a gente vende, assim. Isso não é preocupante? É um pouco preocupante. Eu, como Eu racional... ia falar que não. Não. Quem fala de número não tem como nos preocupar, né? Exatamente. Então, por isso que a gente tá se expondo a outros marketplaces, né? Veio o TikTok Shop agora. Porque acho que ano passado o Mercado Livre estava representando o quê? 85%. Isso, então, ó. já diminuiu... A né, Shopee- na representatividade. A Shopee tem crescido bastante, o TikTok Shop veio agora bem forte. E a Amazon... A Shein também. A Shein também, a Amazon agora também, a gente iniciou agora. A gente sabe que a Amazon é um dos maiores marketplaces do mundo, então a gente tá A se ideia é expondo. ficar 60% no Mercado Livre. É isso aí. Porque a gente ainda entende que, pelo menos no cenário que a gente enxerga hoje, é a plataforma que mais gera oportunidade pra gente e visão de longo prazo. Mas a gente entende, né, que 60% é um número bom de estar exposto lá e os outros 40% nas outras plataformas. Legal. E o que vocês pensam de meta, assim, a médio prazo? Estão mudando agora para 1.000 metros. Se a gente for ver 2022, vocês estavam com 9 metros, é isso? 2025, 1.000 metros. Exatamente. Rodrigo, quando eu falei de obra agora, meu olho até deu uma pequena tremida. E também vendo esse tamanho de espaço, né, que a gente vem crescendo, o faturamento também vai acompanhando. E a gente tem conversado bastante sobre isso. Até onde a gente pode crescer. Então, crescimento demais é perigoso, né, também. Então, a gente vai chegar num momento que a gente vai crescer de forma mais controlada. Hoje não, a gente sente a demanda do mercado e coloca mais água no feijão, vambora. Mas agora a gente o objetivo para o ano de 2026 a gente vai crescer, mas de forma mais consciente, de forma mais... né? Né? Não é comercial. Ele olha pra mim, né? Que eu sou comercial. Eu falo muito em casa, né, pra minha esposa. Falo pra gente construir uma empresa, a gente leva uma vida inteira. Pra gente quebrar, são 4 meses do mercado ter mudado, pra a empresa inteira acabar com tudo. Então, Isso assim, é verdade. Para quem vive no empreendedorismo sabe que está numa corda bamba e você não consegue sair, né? Você fala, o ano que vem, 2026, nós vamos crescer mais estruturado. Isso daí é óbvio, né? Que é um objetivo que tem, mas para quem vive no empreendedorismo é utópico, porque faz, aí tem um monte de oportunidade, você tem que escolher a oportunidade que tem, um crescimento exponencial aqui, um crescimento mais moderado ali, então assim, é difícil. Para quem vive no dia a dia do empreendedor, sabe o quanto que é difícil isso, né? É desafiador, então tem algumas oportunidades que vão aparecendo. Quando que vai aparecer mais oportunidades Não, e eu acho que o mercado de marketplace hoje, ele é um dos mais prósperos, né? De oportunidades e de jeitos de você crescer. Realmente, muito diferenciado, acredito eu, que da maioria dos outros mercados. Comparando o que a gente tinha ali de problemas de... eu tô com mercadoria e não tô conseguindo vender. Então, hoje a gente não passa por isso. A gente não tem mercadoria e tem gente para comprar. É uma coisa louca, assim. Aí eu digo que são problemas bons de resolver, problemas de crescimento. Mas o crescimento também a gente começou a se questionar, porque o crescimento ele leva a parte de você, né? Então, ele leva a parte, às vezes, do nosso relacionamento,
da convivência com a nossa família, de tempo de qualidade. Então, esses são bases que a gente parou pra falar, tá, a gente foi o all-in, a gente fez acontecer, a gente chegou em lugares que a gente achou que demoraria 5, 10 anos, mas então vamos colocar nossa cabeça no lugar e entender aqui o que de fato é valoroso, não só dinheiro. Mas o que de fato é valoroso? A gente ter tempo de qualidade, eu quero ser mãe. Então, esse é um ponto que eu me questiono bastante. Então, assim, sempre... Não vai ter certo ou errado. Vai ter gente que vai continuar ligado no vezes 2 e crescendo. E vai ter quem vai moderar, né? E a nossa ideia é moderar. A gente vai conseguir. Crescer, mas crescer... Crescer de forma... toda empresa, se ela não crescer, ela tá diminuindo. Ela não pode parar de crescer. Mas ela não crescer assim, dobrar todo ano, né? Porque chega uma hora que você entrega a sua alma pra empresa. E eu acho que esse é um equilíbrio que a gente não quer romper, assim. A gente fez isso quando precisava, quando era muito necessário. Mas agora que a gente já vem atingindo certos resultados, a gente quer saber... escolher o que é valoroso pra gente. Eu acho que isso é importante. Sim. Esse negócio de filhos, né? Isso daí é muito legal ver. Minha esposa, ela vem de famílias de médicos, né? Não tem nada de empreendedor. Nós estamos juntos há 20 anos e eu sempre falei que queria ter filho. E ela falou, mas você vai ter filho com esse ritmo de vida, né? E eu fiz uma promessa para ela que eu não pegaria no computador no final de semana e que eu ficaria focado no meu filho. E eu cumpro isso, eu pego no computador. Escondido, né? Não, enquanto ele tá dormindo, eu pego no computador e no domingo à noite é a hora que eu olho pra minha agenda, pra organizar minha agenda da semana. Mas isso daí tem que ter esse equilíbrio, buscar equilíbrio, né? E meu filho hoje, ele sabe que no sábado, a partir de sábado e domingo, eu não tenho jeito de ficar no computador. E às vezes ele acorda, eu tô no computador, eu tô na poltrona na sala, computador no colo, primeira coisa que ele faz, fecha a tampa do computador. Legal. E são as conquistas que a gente vai tendo, então tem que ter essa separação mesmo, né? Sim. Eu imagino assim, minha esposa não trabalha comigo, pra chegar em casa, eu chego em casa, eu saio do trabalho, eu deixo problemas, tudo, fica no trabalho. Chego em casa, eu sou uma outra pessoa, vou cuidar do meu filho, vou curtir meu filho, minha esposa, tudo. Imagino morando junto, né? Um casal morando junto, com obra, né? Chegar e falar assim, a obra não tá pronta, aí o tecido, e... Exatamente. Então, é um negócio que, pra conseguir separar, eu acredito que seja muito mais difícil para quem não empreende junto ali no casal, né? Sim, a gente tem ponderado isso, porque a empresa, ela... é muito visceral nossa, né? A gente se doa muito pra KR. A gente tem ela é quase como o nosso filho agora, né? A energia que ela toma, o compromisso que a gente tem com ela. Nós éramos os melhores funcionários que tiveram coragem e foram empreender. Então a gente é muito metódico, a gente é muito cuidadoso, a gente é muito responsável. A gente não é tipo, se der deu, se não der não deu. Não, a gente é muito ali comprometido. Só que a gente tem que realmente saber dosar. E isso tem sido, acho que, o maior aprendizado nosso esse ano. Eu até comentei, né? A gente estava contando aqui antes da gente começar a gravar. Essa semana teve um fato assim. A gente veio no carro falando sobre a obra. Eu falei, não gostei do portão. Ele, mas tu aprovou o portão. Eu falei, mas eu não gostei do portão. Não ficou bom o portão. Tá torto, não sei o quê. Ele, mas tu fala muito. Eu disse, mas se eu presto atenção nos detalhes, se eu não falar os detalhes, você não vai ver. E a gente veio e tal. Aí a gente chegou em casa, ainda meio assim. Aí depois ele entrou no quarto e falou assim, tá bom. Agora a gente é a Karen e o Rafa, tipo, de casa. Deixa a obra amanhã, a gente volta e fala da obra. E a gente conseguiu. A gente foi fazer o jantar, foi curtir tempo de qualidade antes. E mais por culpa minha, com certeza. Isso não era possível, assim. Levava, trazia. Porque era muito, meu Deus, né? É tudo muito importante, tudo muito visceral. Mas essa separação... A família realmente é o mais precioso, é o mais importante, precisa ser cuidado como um cristal muito delicado. É realmente algo que, se você não fizer, aí você vai estar com um carro do ano, você vai estar morando no melhor endereço que você queria, mas você vai olhar pro lado e você não vai ter ninguém. E aí não vale de nada. Porque isso tudo começou porque a gente queria estar junto. Então não vale... se a gente conquistar tudo que a gente queria e a gente tiver pagado o preço com o nosso relacionamento. Empreendedor é solitário. Vocês estão juntos, mas a vida do empreendedor é solitária, né? Sim. Eu viro e mexo, eu vejo assim, eu tomo decisões que eu vejo, vou viajar, hoje eu foco em não ficar fora
mais do que uma semana, né? Mas quando vezes que eu fui viajar, eu fiquei sozinho, sem falar com ninguém, né? Assim, de amigos, de mais de 15 dias, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Que Sim. quando você vê, você tá sozinho, ou quando vocês dois juntos vão só falar de trabalho, então é algo que tem que saber mensurar muito. E hoje, como vocês estão hoje, na estrutura que vocês têm hoje, o que vocês veem como o maior desafio? Diga aí o maior desafio, acho que a gente já falou bastante. O maior desafio mas o nosso, maior. eu acredito que sejam pessoas. É saber lidar com pessoas, gerenciar pessoas, engajar pessoas, manter as pessoas alinhadas ao seu propósito, fazer com que tenha um ambiente agradável, mas que não seja... Isso não se confunda com... tem liberdade demais. Então, assim, eu acredito que hoje o nosso maior desafio seja sobre pessoas. Tanto pessoal, que eu acredito que a inteligência emocional do empreendedor ela é extremamente importante. É o que separa os meninos dos homens. O quanto você aguenta de coisa pra resolver, de decisão pra tomar. Porque é o dia inteiro. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí até um dia desse vi o meme. Rapaz, eu tenho vontade de tudo que me perguntar num dia eu dizer, não sei. Você não pode responder isso, né? Tipo, não sei. Saber fazer as pessoas ficarem mais independentes também, elas não te procurarem tanto e só te procurarem quando a coisa tá pegando fogo. Então, assim, esse repertório que você vai criando enquanto gestor, pra mim, hoje é o maior desafio. Pensando pelo lado racional de números, meu maior desafio, o que eu vejo na empresa, é saber até onde a gente pode ir, até onde acelerar, quando frear. Acho que é um desafio muito grande que a gente tem. Porque a gente está crescendo, eu vejo os números acontecendo, isso fica batendo na cabeça de quem é racional, de quem é de números, até onde a gente pode ir. E esse crescimento que você falou, né, que é o tópico, né, do empreendedor, cara, eu vou crescer mais estruturado. Realmente, é um desafio muito grande de tentar encontrar esse equilíbrio, de até onde a gente pode ir. E isso mostra, acho que, muita diferença entre nós dois, né? Eu, a pessoa a gente fala assim que a gente é recursos humanos. Ele é o recursos, eu sou o humanos. A gente é muito assim. Muito bom. Mas você falou, eu falo muito que o empreendedorismo é você conseguir viver no meio do caos com naturalidade e ter inteligência emocional para tomar sempre as melhores decisões. Tipo, ou seja, bem paradoxal. Tudo bem, calma, vamos respirar. Respira, vamos tomar aqui uma boa decisão. É exatamente isso. Legal. Bem, pauta super bom, poderia continuar aí por mais um tempão, estamos estourados já. Para finalizar, o que vocês dariam como dica de ouro? Independente se a pessoa está começando a empreender agora, se já está na jornada, qual que é a dica de ouro para a vivência que vocês tiveram aí, para passar para quem vai iniciar ou já está nessa jornada? Você primeiro. Bom, eu tenho 2 dicas de ouro. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, se você não for estudar, se fortalecer, saber sobre inteligência emocional, saber sobre recursos de gestão, de dinheiro, enfim, você nunca vai ter uma empresa de valor, porque ela sempre vai refletir quem você é. Então, se o seu CNPJ ele vai refletir um pouco do seu CPF, você precisa ser um CPF forte. E o segundo é para quem empreende em casal. Eu acho que esse ponto de saber separar, saber cuidar do relacionamento e não deixar o relacionamento se esvair na loucura do empreendedorismo é primordial, assim, porque no final é o que vale, assim. Então, pra mim, eu acho que são essas 2 dicas de ouro. A minha dica de ouro é para você não esperar, quem tá assistindo o podcast, não espere ter as habilidades necessárias para começar. Começa. A gente tinha habilidades totalmente diferentes de onde a gente está hoje. A gente foi começando e no primeiro problema a gente não parou, a gente continuou. Então, só começa. Começa pelo básico, não vai botar né, o problema lá na frente. Começa pelo básico, faz agora. Tipo, eu não vou vender porque eu vou pagar imposto. Vende primeiro. Depois tu te preocupa como tu paga imposto, assim. Aí tu vai atrás de como é que faz, como calcula. Mas vende primeiro, não coloca a carroça na frente dos bois, Eu vou roubar uma frase do Warren Buffett, né, de investimento, mas eu vou usar para o marketplace. Tem duas maneiras, 2 dias melhores, né, de começar no marketplace. Foi ontem e o outro dia é hoje. Então começa hoje, cara. Começa e você pode conquistar e construir coisas maravilhosas, que nem a gente tem construído. Muito bom. Meu parabéns pela história. Obrigada. Obrigado por terem aceito o convite. Muito bom o papo. E é isso, pessoal. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Você que gostou, curta, compartilhe o vídeo, manda para aquela pessoa que está começando a empreender ou já está no meio do empreendedorismo. Vamos fazer os vídeos chegarem para quem precisa de informação e precisa de coragem para começar a empreender. É isso aí.